começar então, como o João falou, né, a falar um pouquinho dessa proposta de mini curso, denominado Códigos Quânticos, né, do código de Shor aos códigos topológicos. Essa ideia de fazer esse mini curso, ela faz parte, né, do nosso grupo. A gente tem um grupo de estudos, de pesquisa, que nos reunimos aí semanalmente. Eu, o professor Juliano, a professora Clarice, a professora Kátia, que está aqui, mais o professor Vandenberg, o professor Palazzo, o professor Anderson. E, enfim, nessa proposta a gente vai tentar, né, dar uma ideia e sintetizar e criar uma linha sobre essa parte de códigos quânticos, né? Me desculpem pela parte não física da coisa, não computeira, não engenharia de uma forma geral, pela formação. Nós, em essência, somos matemáticos, né? Então a gente vai tentar olhar para esse meio um pouco matemático e, enfim, tentar passar a mensagem, né? Tivemos a oportunidade agora de ter a palestra com o professor Miguel, que já destrinchou e já encaminhou boa parte do que a gente vai falar ao longo do curso, né? Talvez, enfim, a gente consiga apresentar alguma coisa que pode ser útil e despertar o interesse para, tá? Igual eu falei, a ideia aqui, eu vou passar por várias coisas bem rápido, né? Porque eu vou tentar, a minha parte, né, já é a parte mais curta, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo é a parte de introdução, tentar ali criar uma linha, né, e espero terminar ali minimamente com o primeiro código ali que a gente pretende apresentar, que é o código de Shor, né? Eu vou fazer uma fala bem rápida nesse início, porque todos acho que já conhecem, né? Mas também já ouviram falar aí durante a semana de vários aspectos, né? No nosso caso, a gente sempre costuma falar, né, que a gente olha para a parte de mecânica quântica, etc., como uma estrutura matemática. Então, a gente pincela os postulados com a ideia matemática da coisa, né? Então, olhar ali como um ferramental matemático, né? Então, o primeiro postulado diz respeito à existência, né, do espaço de Hilbert, espaço vetorial complexo, produto interno, etc. E, bem, com os vetores ali, o vetor de estado é um deles, né? Nesse caso aqui, a gente, dentro desse postulado, né, então a gente usa a notação de Dirac, que também já foi usado em várias palestras aí, falas, né? Onde a gente definiu que o bit, vetor 1, 0, que o bit 1, vetor 0, 1. E, bem, vocês sabem, né, existem várias maneiras para representar fisicamente o qubit, né? No caso aqui, a gente vai focar, igual eu disse, na questão matemática, né? Então é um vetorzinho, vamos dizer assim, é um vetor, por isso que a gente precisa, olhando para a matemática, né, de álgebra linear, né? A gente olha como álgebra linear mesmo, de fato, né? Então o qubit, né, um vetor unitário que mora em C2, né? Então as variáveis ali, a alfa e beta, né, tem a restrição aí com relação ao quadrado, t soma 1, né? E os vetores, né, para a gente 0 e 1 ali, formam a base computacional, então eu consigo escrever todos os vetores como combinação linear dos elementos da base, né? O alfa e beta são chamados de amplitude, né? Então a gente vai usar aí, igual eu disse, né, uma das coisas de ler textos que moram na fronteira, tem que tomar um cuidado com as notações, com as falas, né, para não ter muita confusão de uma forma geral. Então a alfa e beta ali são escalares, vamos dizer assim, né? E o vetor de estado geral está escrito como combinação linear dos elementos da base, tá? O nome qubit aí vem do fato de uma espécie de generalização do bit clássico, né? Então no clássico tem dois estados, zeros e uns. Aqui, como é combinação linear, eu posso associar ou dizer, né, que pode assumir uma quantidade infinita de estados. Então, matematicamente, a gente vai falar assim. Bem, como na álgebra linear, dado o espaço vetorial, a gente tem espaços vetoriais com diversas bases, né? Aqui só uma outra base importante, e que é a base conjugada, tá? Então, é uma outra base com o mesmo espaço, só para a gente guardando essas
outras notações que depois ao longo do curso os meus colegas vão usar bastante aí e às vezes pode ser que fique confuso um pouquinho, então é isso que eu estou tentando fazer. Já o postulado 2 fala da questão da evolução, né? Então existem aí um operador unitário, que é esse nome, né? Na matemática a gente vai usar bastante, ou seja, matematicamente é um operador unitário, né? Ele preserva, por exemplo, o produto interno. Tá? Aqui a gente vai definir as portas, as matrizes que vão representar esses operadores, né? E um deles, por exemplo, é o X, muito interessante, o Z. Aí tem algumas características, né? Como esse operador unitário age, né? Nos vetores, por exemplo, o X transforma no vetor 0 no vetor 1, o Z, por exemplo, mantém, né? Aqui uma porta muito importante também, que nós iremos usar aí, por exemplo, no código de Shor também, que é a porta de Hadamard. Você já conhece, então vou mostrar aqui meio rápido. Bem, essas portas, esses operadores, né, são chamados de matriz de Pauli e formam um grupo, né? Ele tem uma estrutura algébrica por trás, etc. E nós vamos usar eles aí durante toda a parte de entendimento. Se tiver muito rápido, depois vocês falam, tá? Porque, igual eu falei, como a gente está com um tempo um pouquinho reduzido, essa primeira parte é mais para tentar falar de coisas que vocês já conhecem, né? E depois a gente vai tentar especificar um pouquinho à medida do possível também, porque o tema, como é bastante denso, né, vai ter uma coisa muito jogada, né? Bem, aí tem estruturas, né, nesse caso aí, né, de dual, produto interno, produto externo. Então também são definições e coisas que vocês de certa maneira já estão habituados, né, a trabalhar. Aqui produto interno, produto externo, são coisas assim que na matemática, por isso que aí leva para esse lado do professor da coisa, né? É daquele tipo de situação que a gente tem que fazer uma vez na vida, né? De abrir conta, escrever bonitinho. Eu, por exemplo, sou péssimo muitas vezes de tentar fazer as coisas sem abrir, né? É uma característica, acho que meio do matemático, né? Físico, engenheiro, físico talvez, teórico, engenheiro não quer nem saber muitas vezes, quer saber de como a coisa funciona, mas para matemática, no caso nosso, que às vezes é muito importante que está ensinando, né? É bom sempre abrir as continhas, tentar fazer exemplo bobinho, né? Tentar entender a estrutura, né? Pelo menos eu acho que para mim funciona assim, tá? Apesar de que muitas vezes você olha para o ferramental matemático, né, nesse caso aqui, como um todo. Né? O postulado 3 fala das medidas, né, dos observáveis, dos hermitianos, se a gente olhar do ponto de vista mais matemático. Né? Então, enfim, tem como a gente medir as coisas, vamos dizer assim. Tá? Aqui um exemplo, por exemplo, vai aparecer aqui num determinado momento de códigos, né? Como que você faz uma determinada medida. Nesse caso aqui, muita projetiva, né? Que é um caso particular, na verdade, de medidas mais gerais, né? Então, a gente, igual eu falei, está adaptando e apresentando de uma parte, né? De uma forma geral. Bem, então essa parte aqui é bem rápida. O postulado 4 fala da questão do estado composto, né? Que como você cresce, né? E aí entra ferramental de produto tensorial, que também vai ser um produto importante, né? E que utiliza bastante aí em várias situações, né? Muitas vezes a gente fica com dificuldade também de entender como o produto tensorial funciona, né? Então é simples de uma forma geral, ali um exemplinho bem bobo, né? Você tem um produto tensorial, 2 vetores, né? E aí, por exemplo, ele passa a ter 4 entradas, né? Vamos dizer assim, isso importa aqui, né? Tentando falar de uma maneira menos formal. Né? A mesma coisa aqui do outro lado. Observe que o produto tensorial, ele não é comutativo, né? Estamos usando a linguagem de álgebra, então 0 e 1 é diferente de 1 e 0, por exemplo. Então, a gente da matemática muitas vezes olha esse tipo de característica, né? De algébrica, por exemplo, coisas do tipo, que outras pessoas às vezes não olham, e, enfim. Outra coisa importante também, ainda mais nessas áreas que tem vários textos, várias pessoas, várias escolas, né? É a questão da anotação, né? Do produto tensorial, por exemplo. Geralmente o pessoal usa ali VW dentro do CAT, né? Então, também
é interessante, porque as outras também são opções, e muitos textos às vezes a gente não reconhece. Tá? Eu esqueci de tirar, Juliano. O Juliano vai falar com muito mais detalhe essa parte de códigos clássicos que ele vai usar, mas aqui é só para deixar aí a questão de definição de código linear, né, clássico, que no caso, né? Então eu tenho ali um código NK de comprimento N, com Q elevado a K palavras código, é um código linear, se suas Q elevado a K palavras código formam um subespaço, né, de dimensão K sobre FQ. Ali a gente está falando de algumas estruturas, FQ ali é por finito, né, e subespaço vetorial. Então, um código linear é definido dessa forma, né? O Juliano depois vai falar mais. Tem a questão de distância mínima, então a distância no caso ali é o mínimo, né, entre as palavras códigos. Um teorema importante é que se C é um código de distância mínima, então pode detectar até D-1 erros e corrigir até D erros, né? Dado que D é o menor inteiro ali de D-1 sobre 2, então você, no caso de código linear, tem como você dizer isso, né? E a taxa do código é uma coisa importante também, é dado por K sobre N. Tá? Isso aqui por caso clássico, depois a gente vai ver que tem algumas situações de... O vetor. O vetor código. Não entendi. É tipo, você tem uma string e aí você tem uma função que mapeia Isso. Você tem um código, na verdade, é um espaço vetorial. Isso. Só que o espaço que você vai definir os escalares depende do Exatamente. corpo que você define os escalares, é o corpo. Isso. Só que aí você, então, supõe que você tem Rn e que R é o corpo base. Você vai ter um espaço vetorial sobre R n-dimensional. Uhum. Se você tem Fq como corpo base, é uma coisa. Você vai ter Fq cartesiano Fq n vezes. Então, o que é um código? Você vai ter um Coleção, né? subespaço, é um subespaço vetorial de um espaço vetorial em que os escalares estão no corpo. Ou seja, você entra com um vetor de tamanho K, faz multiplicação pela matriz, sai um de comprimento N. É como se você estivesse colocando redundâncias para que após a passagem no canal, ela sofra erros, mas você tenha como recuperar através de dados de tecido. Exatamente. Código, uma linha geral, é coleção de Clássico. É um pouco mais ou menos igual, né? Mas é coleção. Em geral, o código é o quê? Coleção de vetores, no caso, respeitando algumas propriedades. Em geral, né? Definição de código geral. Aí, no caso aqui, é linear, né? Mas depois, igual eu disse, o Juliano vai explorar mais essa parte, tanto do paralelo, né? Do clássico e quântico, né? No certo sentido. Aqui, só para falar da questão de limitantes, enfim, não sei nem que eu coloquei isso aí. Mas esses limitantes são interessantes aí para o contexto de uma forma geral, né? Bem, aqui a gente vou tentar falar um pouquinho desse primeiro código, né, que é o código de Shor, e eu vou falar em linhas gerais de como mais ou menos ele funciona, né, para dar sequências às outras classes de códigos, né, que o Juliano, depois a Clarice vão falar de maneira mais geral e dos tipos, né, diferentes que a gente diz. Então, o código, em geral, o código corretor de erro, observem que já começa aqui uma notação meio que uma espécie de generalizando a questão clássica, né? Então, ali você tem 2 colchetes, então você tem também NKD, o N, K qubits são codificados em N qubits. Um código com distância D pode detectar D-1 erros e corrigir D-1 sobre 2 erros. Então, se vocês fizerem um paralelo ali, é similar, né? Num certo sentido, né? Aí o primeiro código, e é esse código que a gente vai tentar explorar aqui um pouquinho, falar bem geral,
é o código de Shor, ele tem esses parâmetros 9, 1, 3, né? Então é um código que ele tem, né, 1 qubit que é codificado, né? Então 1 qubit codificado em 9 qubits, né? E ele tem distância mínima 3. Então se a gente substituir ali na linha de cima, né, D por 3, D menos 1 sobre 2, ele corrige até um erro, né? Então ele é um código que ele corrige erros no sistema, né? E ele detecta até 2 erros, né? Já a gente vai ver que esse código de Shor, ele é uma concatenação de 2 outros códigos, né? Código bit flip e código phase flip. E no caso aí, nós vamos chegar nessa questão do código de Shor estabelecido, né? Mas aqui mudou, né? Fiz um Ctrl-C, Ctrl-V de slide, vai começar a passar um pouco de inglês. Então nós vamos, igual eu comentei, ele vai ser, o código de Shor é a concatenação de 2 códigos, né, mais simples, vamos dizer assim, e que aí dá para ter uma ideia de como a coisa funciona. Ele é muito importante por vários aspectos. O primeiro Shor, bem, vocês conhecem a história da questão do algoritmo de Shor, é um código que foi produzido no ano de 1995, né? Então um ano depois ali do algoritmo de Shor, e ele é muito importante porque ele meio que dá um caminho, né? Por isso que se começa, ele dá um caminho, né, por meio da questão da concatenação, de produzir novos códigos, né? Então esse é um principal, vamos dizer assim, fato aqui da questão do código de Shor. Ele vai nessa direção, ele oferece um caminho, né, dado códigos quânticos estabelecidos, de como você concatenar para produzir novos códigos, né? Porque ele em si pode falar, pô, mas código pobre, né, 1 qubit, papapá, distância 3, então assim, não é, né? Mas ele, igual eu disse, ele dá um caminho, né? Então, eu vou pulando algumas coisas porque os slides vão detalhando algumas coisas que eu vou mais falar, né? Bem, então eu tenho ali o operador, né, a porta X, vamos dizer assim, né? E o interessante aqui é a definição de canal de inversão de bit, né? Então, como que é essa questão do canal? Igual eu disse, não vou entrar tanto em detalhe, mas tem vários materiais que exemplificam bem como que é essa questão do canal, né? Você vai transmitir a informação no meio de um canal e tal. E ali eu vou enviar um qubit, vai ter a porta X agindo sobre o qubit, e aí ela vai inverter com probabilidade P e vai manter com probabilidade menos P, né? Então, por exemplo, se probabilidade 1 de inversão, ele vai trocar, né, o 0 com 1 e vice-versa. Então, bem, tem até na dissertação de mestrado que eu fiz, esse canal assim, olhando do ponto de vista geométrico, né? Quando você olha para a esfera de Bloch, o que acontece. Então, assim, de novo, do ponto de vista matemático, às vezes é interessante ficar brincando com as várias facetas de matemática, né? E a esfera de Bloch é um lugar bacana para olhar questões geométricas ali e tentar entender bem o que acontece em termos de efeito de canal, né? Por exemplo, sei lá, mudando probabilidade. Olha, probabilidade 0,3, 0,5, 1, 0, o que acontece no caso geral, né? Então, assim, de novo, daquelas ferramentinhas que é bom brincar um pouquinho. E nesse caso aqui, o canal, que a gente vai começar a falar do código bit flip, né? Então, vai passar por esse canal. Aqui tá a forma, entre outras questões físicas, igual eu falei, é relevante aqui a questão da teorema da não clonagem, tem algumas situações assim que estão por trás aqui. Mas em essência, você consegue, de uma certa maneira, usar uma técnica de códigos clássicos, que é a questão de códigos de repetição, que é você acrescentar redundância para fazer a codificação, né? Então, nesse caso aqui, a gente consegue, por meio lá fazendo os vetoriais, e fazendo essa codificação dessa forma, que está aqui na última linha, e dado que você tem um vetor geral, né? Um vetor que é a combinação linear dos elementos da base computacional, e 2
vetores zero, e usando uma porta de controle em ambos, você consegue repetir, fazer a repetir sem perder a informação do primeiro, né? E, bem, não tem cópia, né, de qubit, né? Então, é uma técnica usada, acrescentando redundância, para você codificar o teu vetor zero num vetor 0, 0, 0, né? Ali tem a questão da anotação do produto tensorial, né? E aí a gente, nesse caso aqui, a gente vai chamar de zero lógico, né? E como a coisa vai funcionar? Enfim, então aqui tem essa possibilidade. Vou fazer a ideia do código de repetição e transformar em dois qubits ali, que é o zero lógico e um lógico. Deixa eu ver. Bem, aqui tá os projetores, né? Que vai ser importante para a questão do código do bitflip, que eu não vou entrar aqui, mas enfim, o primeiro ali está associado para não ter erro, né? Depois você vai tendo erro em determinadas entradas, né? Você vai fazendo, na verdade, o produto que tem sua permutação dos produtos tensoriais de acordo com as portas, né? Então, vai ficar, sei lá, primeiro ali está associado ao I, tensorial I, tensorial I. O segundo é I, tensorial X, tensorial I. Aí depois você vai permutando as portas, né? Então, está associado a esses camaradas aqui. Meu tempo já está quase estourando, Juliano, segurei. Aqui tem a questão da sino, para você olhar como que a coisa funciona em termos de erro. Mas depois o Juliano pode também avançar um pouquinho nessa direção. Eu quero mostrar essa parte aqui. Peraí, que é uma parte importante. Bem, dado, eu disse que é uma concatenação, né? E eu quero aqui. Bem, então o canal bitflip tem um código bitflip associado à porta X, onde eu consigo estabelecer, fazer a parte de como é que fala? De codificar o zero em zero lógico, né? Aí, e se o erro for de fase? Nós também, e aí que tem uma sacada, né, de perceber, e aí que é interessante, nesse caso aqui eu estou mudando, na verdade, a ordem, né? O Short percebeu a importância, percebeu que dá para fazer a concatenação. Nesse caso aqui eu vou olhar o erro de fase somente, que vai ter as mesmas características, aspas, do bitflip, né? Que é aqui o phase flip. Então, agora a porta vai ser a porta Z. Então, como a coisa vai funcionar aqui? Vai ter um canal de inversão de fase. E o que faz esse canal de inversão de fase? Mesmas características. Então, um qubit, a porta Z age sobre esse qubit, troca o sinal do B, né, associado ao B, que é a fase, que é o 1, né? Então, com probabilidade P. E a mesma coisa, ali faltou um Zzinho ali, né? De 1 menos P. Faltou um Zzinho ali, né? A ação do canal, né? Então, o que acontece? E ali no meio que é o interessante ali. O zero, né, o qubit zero foi codificado no zero lógico, e o zero lógico está sendo definido como sendo de acordo com a base de Hadamard, né, que é o mais, né? E ali é semelhante ao bitflip, né? Bem, para passar a bola para o Juliano, esse slide aqui que é interessante, né? Então, tem a sequência da construção do código de Shor, né? Os dois passos ali que usa a concatenação, né? dos dois códigos anteriores, né? E essa parte aqui é como faz a parte concatenada, né? Que é a parte interessante. E eu vou só tentar aqui fazer uma parte de ponteiro, porque esse aqui o Juliano vai falar melhor essa parte aqui no geral, que é mostrar, aqui está os estabilizadores que ele vai falar, vai mostrar dois teoremas aqui de condições quânticas e essa parte de erros de discretização,
Mas eu quero só mostrar aqui o circuitinho, o pessoal talvez de computação tem essa vertente, né, de olhar via circuitos, né, igual eu disse, não é bem nada, mas para mim eu consigo entender melhor o short, olhando aqui num caso geral, né? Então você tem ali, igual eu disse, aquela primeira parte, que é o qubit, aí depois a forma que você usa as portas de controle, né? Observe que à medida que vai avançando, né, da esquerda para a direita, vai tendo as portas. Aquela ali, o W ali está errado, acho que é H, que é errado a mar, e depois a porta X, né? Aí depois vai fazendo o inverso, né? Aquele como é que chama ali, o tipo do carro ali lá, que é o operador de medida, na verdade, estou fazendo a medida e até ver o que vai sair, né? Então é um circuito que mais ou menos dá a cara da forma do código de Shor. Em essência, assim, para, né, dada a rapidez da coisa, é o que eu disse no começo. O código de Shor é muito importante nesse sentido de apresentar uma forma, né, uma maneira de concatenar códigos quânticos estabelecidos, né? Nesse caso, código bit flip, código phase flip, ele tem essas características, né? Então ele codifica 1 qubit em 9 qubit e a distância é 3, nesse caso. Tudo bem? Aí agora vai ser o Juliano. Desculpa a rapidez, a pressa, porque, né, questão do tempo, os meninos vão ter muito mais, e a Clarice vão ter os códigos, vamos dizer assim, mais interessantes do ponto de vista geral, né, e mais abrangente. Deixa eu baixar aqui o nosso amigo Juliano. Pode ir falando isso. Quando ele baixa, eu sei que a ideia por trás do código de Shor é você replicar o que dá para fazer no código de repetição. Só que a gente sabe que quanticamente a gente não consegue clonar, né, qubits. Então o que você faz? Você pega um estado da base 0, que é clássico, clona ele 0, 0, 0, certo? Aí você faz um canal que, se você passa a informação quântica, ela muda o bit, então o bit da base passa do 0 para o 1 para o 0, e a mudança de fase também, que ele pega o A, vetor 0, mais B, vetor 1, e leva em A0 menos B1. Lembrando que todas essas operações são unitárias. O que é um operador unitário? Um operador linear, de tal forma que a inversa dela é o conjugado transposto. Conjugado no sentido de complexo, né? Ele está no espaço vetorial complexo. Os escalares estão em C. Então, vou me apresentar. Eu sou o Juliano, trabalho na UEPG. Nosso grupo de pesquisa consiste, além de nós, né, o professor Leandro, Clarice, a professora Kátia, eu, né, a gente trabalha um pouquinho com codificação quântica, topológica, um pouquinho com código CSS, estabilizadores. E eu vou mostrar para vocês, tentar nesse tempo exíguo, né, que dá para fazer. Pode passar. Então aí é uma breve introdução. A gente vai falar um pouquinho dos códigos de Steam, que é o 7-qubit code, que é o 713, que é melhor já que o código de Shor, que é o código 913. A gente vai explicar o porquê desses parâmetros. Depois, construção CSS, né? Os estabilizadores não binários. Vou falar um pouquinho de códigos de bloco, e aí a gente vai finalizar com algumas construções aí que superaram aí. Esse artigo é uma concatenação de artigos, né? Esses códigos superaram aí, acho que em 2021, né, eles eram melhores do que os da literatura, e ainda hoje não foram superados, mas provavelmente esse ano mesmo já é, porque
porque é uma área quente, né? O pessoal pesquisa muito com a unidade. Bom, aí como o Leandro disse, essas são as portas lógicas unitárias, aí o I, o X, o Z. E o Y, se você considerar o X e o Z, ele gera, no sentido de grupo, todo grupo. Né? Se você considerar, se você considerar só essas matrizes, né, que a gente sabe lá da álgebra linear, que a cada operador linear você tem VW, espaços vetoriais de dimensão finita, né, você fixa as bases, você vai ter o quê? A cada transformação linear você vai ter uma matriz e vice-versa, certo? Então aí você tem esses operadores aí, unitários, que são dados por forma de matriz. Todo operador, sem somente C, pode ser dado por forma de matriz. Só que só esses operadores eles não formam um grupo. O que é um grupo? É uma operação, né, fechada, tal que existe elemento neutro, a operação é associativa e cada elemento tem inverso. Então, para que... Não, volta lá. Então, para que seja grupo, eu preciso complementar com essas fases, mais ou menos 1, mais ou menos I. Tá bom? Então, veja, o G1 é um grupo. As matrizes de Pauli, elas não formam um grupo, mas a menos de escalares. Né? Tudo bem. Então, o que é o grupo de Pauli em um qubit? Um qubit, né, é uma superposição de estados, alfa, vetor 0 mais beta 1, alfa, beta complexos, tal que a norma de alfa ao quadrado mais a norma de beta ao quadrado é 1. Né? Aí você vai ter a ação de um operador, de algum desses operadores, com as suas respectivas fases, né, com os respectivos escalares, e isso vai levar a um vetor unitário, porque quanticamente você não pode ter nenhuma operação que não seja unitária, é um sistema fechado. Você não pode ter as medidas, são não unitárias, e tem outros sistemas também que dá para fazer códigos com sistemas abertos, aí você tem que pegar a combinação linear de alguns tipos de erros, mas isso eu já garanto para vocês que é um cão chupando manga de difícil, você não controla, né? Ok, e aí, veja, você pode fazer, pode dar mais um, né? Você pode fazer, veja, um qubit, um operador. Quando você tem 2 qubits, o que são 2 qubits? É você concatenar, você fazer o produto tensorial de 2 espaços vetoriais. Então, você pegar um qubit e outro qubit para compor 2 qubits é um produto tensorial. Se você está lá na álgebra linear, você tem espaço vetorial V com dimensão finita N, um espaço vetorial W com dimensão finita M. O produto tensorial desses espaços vai ser MN, a base é bem clara quem é. E o problema maior tudo bem, eu vou acionar um qubit, eu ajo um operador unitário e vai dar um vetor unitário. Então não sai do sistema. O problema e se eu aplicar o tensor de vários operadores unitários? Isso é um operador unitário? Tem que ser. Os múltiplos qubits que nós falamos são exatamente os produtos tensoriais dos vetores e, da mesma forma, dos operadores. O que é o produto tensorial de 2 operadores? É pegar as matrizes e fazer o produto de crônica. Ah, mas tem uma definição muito mais formal. Ele é imagem de uma função, é uma função bilinear, e tem imagem de uma função bilinear universal, ela é única, a menos de isomorfismo. Não precisa disso. Se você for para matemática, beleza. Se não, isso é suficiente. Pega a matriz, outra matriz, faz o produto de crônica e você tem a matriz unitária que vai agir nos qubits. 1, 2, 3, entendeu? Então é simplesmente isso. Um N qubits, você tem o tensor de N vetores. E quais são os operadores que vão serem aplicados desses vetores? Exatamente o tensor dos operadores, que são tensor de matrizes. Esses tensores de matrizes são exatamente o quê? São os operadores. E esse tensor é unitário. Ah, mas você precisa que o operador seja hermitiano em quântica. Ok, esses operadores são unitários e hermitianos. Mas e se você faz o tensorial deles para agir em qubits? Eles são hermitianos? Sim, são hermitianos. No caso binário. No caso quiário, não. Professor, como está garante que a matriz final é unitária? Seria unitária? O que seria unitário?
Uma matriz unitária é um operador, uma transformação linear invertível, cuja inversa é o DAGA composto, é o DAGA transposto. Isso é unitário. Porque você pega uma matriz unitária, um vetor unitário, e mantém norma e produto interno em ambos. Aí você tem certeza que ela é unitária. Você só pode agir quanticamente com operações unitárias. Não tem outro jeito. Ah, mas eu quero medir, beleza. Quando você mede, você perde informação, você colapsa. Né? Se você tem uma superposição, você mede lá, ou o gato de Schrödinger, ou dá zero ou dá um morto-vivo. Entendeu? Embora existam sistemas que não são abertos, não são fechados, mas eu tenho um artigo aí com um aluno meu, mas é o cão chupando manga. Porque você não controla, você não tem linearidade. Se você não tiver estrutura de linearidade, ou continuidade topológica, ou diferenciabilidade, você está na teoria dos conjuntos, você não tem material, brute force, é força bruta mesmo. Enfim, bom, aí é o seguinte, volta lá. Aí é o seguinte, você tem um grupo dos erros, que é esses produtos tensoriais com as... Volta um pouquinho aí. Ah não, já está escrito, mais ou menos I. Então você tem um tensor de matrizes unitárias, ela é unitária, A, e você vai colocar os mais e mais e menos, isso é um grupo. Ok, mas o que tem a ver esse grupo? Como é que eu gero o código desse grupo? Eu gero da seguinte forma, eu vou pegar um subconjunto desse grupo e esse subconjunto, primeiro, vai ter que ser um subgrupo. Segundo, ele não vai poder conter a matriz menos 1, menos I. E todos os elementos, todos os operadores desse subgrupo tem que comutar. Veja, eu não estou dizendo que se eu pegar o GN, que é o conjunto de todos os tensores de produtos X, Z, I e Y, né, eu não estou dizendo que eles comutam. Então eu tenho um grupo grande de erros, ele pode mudar bit, mudar flip, né? Compor, eu posso mudar bit em um fase no outro, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Só que aí, como que eu garanto correção de erro? Então eu vou pegar esse grupo, vou escolher um subgrupo. Tá? Subgrupo é o quê? Ele é um grupinho menor. Tá? Ou seja, você precisa ter elemento neutro, associatividade e inverso. Tá? Só que os elementos dele têm que comutar. Então, como que você gera um código estabilizador? Você vai pegar o grupo de erros, escolhe um subgrupo em que todas as matrizes comutam e que a menos I não está lá dentro. Tá? Aí você fala o seguinte, o conjunto do espaço de Hilbert, C2N, de todos os vetores que são fixos por esses operadores, o que é fixo? Eu pego um vetor V, eu atuo uma matriz nesse subgrupo, né? Ele vai ter que manter o vetor fixo, ou seja, eu pego o V, atuo uma matriz unitária desse subgrupo, ele vai ter que dar o próprio V. Então, se você pegar o conjunto, olha onde o código é um subespaço vetorial do CQN. Então, quem são os elementos do código? São os elementos do CQN, tal que cada elemento é estabilizado, ou seja, cada elemento, mediante a aplicação de cada uma dessas matrizes, ele vai nele mesmo, é ponto fixo. Ele leva o vetor nele próprio. E isso é o espaço vetorial, dá para provar. As 10 propriedades, fechamento, comutativa, associativa, simétrico, elemento neutro da adição, distributivo escalar, vetor escalar, alfa, beta U é alfa, beta U, e um U é o espaço vetorial, né? Só relembrando. Ele é espaço vetorial, só que para que o código estabilizador deva ser espaço vetorial, ele tem que, não pode conter o I, e todos os elementos dele têm que comutar. E nem todos do GN comutam. Oi? Porque esse programa você Hã? Porque o quê? Menos I. Porque se você contiver a matriz menos I, o único que você estabiliza é o zero, aí não tem graça. Entendeu? Porque, vamos dizer que a matriz esteja lá, beleza. O I aplicado em V é V, o menos I aplicado em V, menos V igual a V, V igual a zero. Aí não tem graça. Você tem espaço vetorial trivial. Passe que eu já falei. Ok, e aí tem uma maneira de você calcular a dimensão do código quântico. Então veja,
Suponha que você tem um conjunto de geradores, eu estou no grupo de erros, tá? Veja, a estrutura que nós estamos é espaço vetorial em relação ao código e grupo em relação a erro. Aqui eu tenho duas operações, aqui eu tenho uma. Mas uma dá origem à outra. De que forma? Os estabilizadores aqui, eles geram espaço vetorial aqui se não satisfizer aquelas lá, -i e ser comutativo, né? Se for comutativo e for igual e tiver fora -i, ele gera espaço vetorial não trivial, né? Bom, qual que é a dimensão desse bicho aqui? Bom, eu vou calcular a dimensão do código, né? Em relação às linearmente independentes em grupo. Mas pera lá, a noção de linearmente independente é coisa de espaço vetorial. Sim, mas você pode sublimar isso, né? Quando que dois vetores, n vetores LI, sem somente ser combinação linear dando zero, sem somente ser eu usar isso, todos são zero. Bom, aqui eu não tenho isso. Eu não tenho duas operações, lá eu tenho duas. Então o que que a gente faz? A gente diz que um grupo de geradores é independente se você tirando qualquer um deles, ele não gera mais o mesmo número. Certo? Então, ó, se eu tiver, então a última proposição, se eu tiver, por exemplo, o S com, o S é um grupo, certo? Os erros, ele é só grupo. Se você tiver um S gerado por N-K, geradores independentes, o que é independente? Se você retirar algum deles, vai dar um espaço menor, né? Então, o código quântico que você gera, ele tem dimensão 2 elevado a k. Opa! Então veja, você está, olha só que interessante, você está no grupo de erros, você pega um subconjunto que é um subgrupo que não contém i, em que os geradores comutam, em que todos eles comutam, basta os geradores comutar, né? Você gera espaço vetorial. Qual é a relação? Como é que eu faço para passar de grupo para espaço vetorial? Simples. Eu pego os vetores n-k independentes e a dimensão vai ser diretamente 2 elevado a k. Esse 2 é porque eu estou com bits quânticos, não dits quânticos. O dit quântico, o alfabeto, não são só zeros e uns, são entradas em um corpo finito, por exemplo, F4. Né? Você tem 0, alfa, alfa barra e a unidade. Tá? Ok, pode passar ali, faz favor. Bom, aí está rapidamente qual que é nesse sentido de vetores da base, né? O código de Stinner, o que ele faz? Ele pega o produto tensorial de vários zeros, né? Normaliza aquele 1 mais de 8 é para normalizar, que você tem 8 estados, né? E, ou seja, você tem dois geradores, o zero lógico e um lógico, né? E aí você tem o código 713. Professor, por que você colocou 1 lá? Porque veja, note que nós falamos o quê? Se você tiver um grupo, aleatório, hein? Se você tiver um grupo com n-k geradores, você sabe que o código pode, isso aqui grupo, né? Grupo de erros. Se você sabe que isso vale, o seu código quântico vai ter dimensão 2 elevado a k. Quando a dimensão no sentido de espaços vetoriais, número de elementos da base, né? Você base ali e gera. Então você vai ter o N, 2K e D, que eu já vou falar o quê? Se não der tempo para fazer agora, a gente que horas? Medíssimo. Então não dá tempo. Então veja, quando matemático a gente fala que nós somos lazy, somos relaxados, então, e somos econômicos também. Ao invés de escrever isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente denota que se esse K, que é dimensão, é uma potência de 2, a gente só escreve um Kzinho aqui, ó. N, Kzinho, D. Ou seja, esse K aqui, né, que seria o correto de se escrever, né, ele vira, acaso esse seja a potência do alfabeto, você só coloca o índice. É por isso que tem um 1, porque na verdade é 2 elevado a 1. Certo? Entenderam isso? Passa, né? E aí está o estabilizador. Ó, veja que interessante, ó. O estabilizador, ele é gerado por esses 6 elementos aí, todos independentes. Né? Veja, são tensos.
tensoriais. Então, para ser tensorial, você tem que garantir que eles são unitários e hermitianos, senão você está fora da quântica. Fora. Bom, como ele tem 6 geradores, o 2 elevado a k tem que ser igual a 1, né? Então, no caso, também, como eu falei, 2 elevado a 1, você só pega o expoente aí, porque a dimensão de um espaço vetorial, ele é 2 elevado a 1k lá. Vai ler. Por que você fala que recebe de short? Não, isso aí eu vou falar. Bom, e aí, gente, essa construção, devido a Calder-Bane-Shorstein, um dos 3 papas, né, eles sacaram o seguinte: quântica, gente, você tem uma quantidade não inumerável de erros. Por quê? O conjunto C, ou seja, é o infinito maior do que o infinito do N, que é 0, 1, 2, 3. Então, como é que você vai corrigir essa porcaria? Mas aí tem um teorema que diz que o teorema da discretização de erros é que se um código consegue corrigir uma quantidade de erros, ele consegue corrigir qualquer combinação linear, e aí a gente garante nossos empregos, senão isso aqui estava tudo... não adiantaria. Né? Então, a sacada foi você pegar 2 códigos clássicos lineares, que eu já vou falar quem são, né? E tem que ter uma relação de inclusão. Você pega então o C2 como sendo um subcódigo, né? Ali, gente. Mouse. Vou pegar você. Não, peraí. Show. Então veja. Aqui, ó. Veja. Você tem que ter 2 códigos clássicos lineares, um contido no outro. E aí, Calder-Bane-Shorstein, eles geraram, a partir de 2 códigos clássicos lineares, eles conseguiram gerar um código quântico CSS, em que a distância mínima, eu vou definir o que é dado por essa expressão, ou seja, é o peso da palavra código que está no conjunto C1 e não está em C2, união C2 dual menos C1 dual. Esse dual aqui é o euclidiano, produto interno euclidiano, ou seja, V1, V2, Vn, W1, W2, Wn é V1 vezes V2 mais, V1, W1 mais V2, W2 mais, etc. Vn, Wn, né? Ok. Bom, agora, gente, a gente vai passar de qubits, que é o que todo mundo até agora falou, para qubits. Bom, por que todo mundo falou com qubits? Porque para qubits, para 2 níveis, 0, 1, já é difícil. Agora imagine você usar um alfabeto maior, né? Então aqui, gente, eu vou considerar o seguinte. Quanto eu tenho? 5 minutos da pergunta? Desculpa, não, pode fazer. Pode fazer. Ok. No slide anterior, tinha lá 2 códigos lineares. Isso. A ideia é que se tem um código corrige determinado erro, outro código, aí você pode fazer a compreensão dele do isso. Na verdade, você pega isso. Você pega uma capacidade de correção. É que eu vou explicar o que é esse D1 e D2, porque isso aqui que vai dizer quem que é a distância do código quântico, porque ó, você vai pegar o mínimo dos pesos clássicos, porque esse vetor é clássico, tá vendo? Ele está no código clássico. E aí ele vai ser o mínimo das distâncias de que você pega a palavra código, o C2 está contido no C, beleza? Você pega o C1 menos C2, pega todas as palavras código, pega a mínima delas, aí você vai no complementar C2, porque tem essa inclusão, né? Inverte, o produto interno, ele inverte, o produto interno mesmo, ele inverte. Se o C2 está contido em C1, implica que o C1 ortogonal está C2, por isso que ele coloca o C2, porque senão não faria sentido, seria nulo, né? Então, essa capacidade, para isso, eu preciso do seguinte, eu preciso definir primeiro, que eu já vou definir o que é esse D2, porque a distância mínima do código quântico
que é um parâmetro importantíssimo que eu já vou definir, ela depende das instâncias mínimas, tanto do C1 quanto do C2 e dos respectivos duais. Entendeu? Então, aí, não quero falar muito tempo, mas juntando isso, significa que você pode corrigir Qualquer erro, desde que ele satisfaça, desde que ele seja menor ou igual a essa distância mínima. Você não pode. Tá. E aí, quero juntar isso com a outra pergunta da palestra do professor Martinho, certo? Ele disse que concatenação corretamente precisaria de códigos topológicos, mas não é isso que está dizendo. Não. A concatenação que ele está dizendo é que o Shor, ele concatenou, só que ele concatenou os clássicos. Os clássicos. Aqui, a gente não está concatenando nada, a gente está usando a propriedade da clássica para construir vários códigos. Veja, e outra coisa, nessa ação, aqui nós temos a construção CSS, a construção hermitiana, que vai dar tempo rapidinho de eu falar, e a construção singlética. Né? Aqui tem concatenação, sim, tem 5 modos de você obter códigos, dá 2 códigos. Você pode obter a soma direta, o produto direto, você pode obter expansão e extensão, que é a concatenação. Aqui sim, aqui você concatena. E outra, os códigos maiores são aqueles que são assincraticamente bons, ou seja, no limite, quando n vai para o infinito, a razão entre d sobre n e k sobre n é maior que isso. Topológico não existe. Não existe nenhum código topológico que, se você pegar a razão da distância mínima do código, o que está é a distância 2, é pífio. Ele detecta ele. Mas serve para outras coisas. Mas se você pegar todo o código topológico, se você pegar e fizer a razão de d sobre n, 0 sempre. Nesse sentido, não existe código quântico topológico assincraticamente bom. Topológico, aqui existe. Esse é o para computação universal. Isso, esses são estabilizadores. Embora o CSS seja um tipo de código topológico, mas é outra linguagem que a gente usa aqui. Os topológicos, a distância mínima deles é muito pequena. Por exemplo, aqui tem código que eu consigo com distância mínima 20, tão grande quanto você quer. Só que aí eu vou ter que o quê? Aumentar o tamanho da palavra código. Aí a decodificação é inviável, né? Tá bom? Mas eu já vou explicar. Bom, aqui, qual que é a diferença aqui? Antes era C2Q, produto tensorial C2 por C2, aqui é CQQ. O que é esse Q? Esse Q é uma potência de primo. Tem um resultado na matemática que diz o seguinte: todo corpo finito tem potência de prima. Cardinalidade de corpo finito é P elevado a alguém. Analogamente, se um corpo tem potência de primo, se um grupo, né, uma estrutura tem potência de primo, também deve ser. Então é essencialmente C. Isso aqui, ela não prejudica a codificação, por quê? Vamos dizer assim, como é que eu vou falar? A característica de um corpo de característica zero, quando você soma o mesmo cara infinitas vezes, ele nunca vai para zero. Aqui você pode somar, pensa na classe Z4, por exemplo. Módulo Z4 é o 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra. São as classes de equivalência. Resto da divisão, divide por n e pega o resto. Se você somar as classes que deixa 1 mais 2 mais 3 mais 4 é 0. Então a característica não é muito infinita. Então, veja, Q, que é corpo, R, C, todos eles têm característica zero. Então, você está na álgebra linear comum. Você estuda álgebra linear avançada e estuda funcional, tudo característica zero. Aqui não, mas ele não vai mudar isso. O que eu quero dizer? Característica zero tem outras capacidades. Você pode ter um código contendo o dual do outro. Pode, isso é característica zero, existe. Aqui sim, é por finito. Bom, então aqui o meu espaço de Hilbert, né, ele é um espaço que tem produto interno e é completo no sentido de que toda sequência de Cauchy converge num ponto. Não precisa disso. Pense em CQN, tá bom. Bom, aí você tem
um mapa chamado traço. Esse traço é linear e é cíclico. O que quer dizer cíclico? O traço de AB é igual ao traço de BA. Né? Ele vai ter função fundamental para se definir o que é um código quântico. Então, por cima, o que é um código quântico? Você tem CQN, o tensor de CQ N vezes. Isso aqui é espaço vetorial sobre C, certo? Então ele tem base, tudo aquilo que a gente sabe. Álgebra linear, ou um pouquinho mais avançada, beleza. Você pega qualquer subespaço dele, ele é um código. Ok, mas pega um subespaço dele, qualquer um, tem estrutura ou não tem estrutura? Então, o que a gente faz, na verdade? Né? A gente cria códigos em que a dimensão do código é exatamente a potência do alfabeto. Se o alfabeto constar de Q termos, você vai pegar uma dimensão QK. Aí você melhora um pouquinho. Ao invés de pegar uma dimensão genérica, você pega dimensões, potências do alfabeto. Melhora um pouco. Né? Ok. Bom, vamos fazer um paralelo. Tem tempo ainda? Vocês aguentam um pouquinho? Quanto tempo? 10 minutos. Então, bom, se conseguir passar essa mensagem, eu já fico feliz. Veja, o que acontece? Quando você tem binário, que é o que todo mundo trabalha, porque já dá muito trabalho, o que se faz? Você tem o 0, né, que é um vetor 1, 0, você tem 1, que é um vetor 0, 1, né, e você tem praticamente dois que geram, que são o x e o z. O y é a combinação linear. Então o que ele faz? Ele pega o 0, muda para 1, que é o bit flip que o Leandro falou, e tem um phase shift, que muda aquele menos que ele fala. Só que quando você tem um alfabeto maior, você tem mais possibilidades. Suponha que você tenha um corpo com, sei lá, B ao quadrado, P3, 9 elementos. Você tem quantas possibilidades de mudar o bit você tem? Inúmeras. Você pode mudar o 0 para o 1, 1 para o 2. Então, os operadores de erros que vão aparecer, eles são uma generalização, né, do binário. Então você pega o A aqui, gente, esse A, eles são elementos de FQ. Então, olha só que interessante. Como que eu ajo o operador XA nos vetores da base do espaço vetorial? Simplesmente, eu pego esse vetor, que também está em FQ, somo. Essa soma ela também é definida, porque isso aqui é um corpo, você tem dois elementos do corpo, a soma é um elemento do corpo. Então o que você está fazendo? Você tem 9 estados da base, o x pega um estado e leva no outro. Não é simplesmente 0, 1, 0. Então você tem muito mais possibilidades. E evidentemente, você tem muito mais possibilidades de erro de fase. Por isso que você pega a função traço, porque ele vai dar as raízes da unidade, você pode mudar na circunferência, né, a fase dele, certo? E aí, esses operadores, claro que são lineares, dá para provar fácil que são lineares, são unitários, as inversas, porque senão você está fora de quântica. Tá? Ok. Raiz primitiva da unidade. Tá. Ok. Veja, tudo bem. Então, o que nós fazíamos no binário? Nós fazíamos compostas de x e z. O x e z gente, né? Então você tem o grupo de Pauli, vamos pensar em G1, que o bit, né? Você tem o I, mais ou menos I, mais ou menos II, mais ou menos X, e aí vai, né? Mais ou menos IX, mais ou menos X, tá, blá, 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 né? E para ser, isso aqui é o grupo, ele não precisa comutar com nenhum, quem tem que comutar é o subgrupo dele, né? Quando você pega esse grupo de erros, o que vai acontecer? O X e o Z, eles geram todos os demais erros.
Produtos compostos desses aqui, com 1 qubit, eles geram todos os erros. Se você pegar nucleário, é a mesma coisa. Então veja, se você pegar um erro do tipo kill dit flip, você está mudando elementos do corpo, operado com mudança de fase, você tem todos os erros de 1 qubit. Mas espera aí, caramba, se eu fizer múltiplos qubits, o que eu vou ter que usar? Produto tensorial, mas a gente já sabe que produto tensorial de operadores unitários é unitário e onde você está na quântica. Problema, nesses non-binary stabilizer codes, você não tem sempre hermeticidade. Você não tem sempre. E como é que você vai sair disso? O que o pessoal faz? Pega a matriz, soma com a conjugada transposta, divide por 2, você hermeticiza a matriz e depois resolve o problema e depois você volta fazendo a substituição. Resolver a equação diferencial é isso. Você não tem solução, você chuta um bicho lá e uma belezinha, eu acho que é exponencial, acho que é cosseno seno, é a mesma coisa, tá? Bom, aí, para que você tenha uma base de erros coerente, você tem Q quadrado unitário, matriz unitárias que satisfazem essas condições. A unidade está lá, fechado para multiplicação, certo? A menos de um escalar múltiplo, né? Então, você pegar duas matrizes lá na base, que você chamou, né? A epsilon aqui, a B, para mim, é o epsilon cartesiano, né? É o tensor, desculpa. Então, esse aqui é para um qubit e essa definição já vale para múltiplos qubits, tá? Então, aqui é como você tiver, você tem que ter a identidade pertence ao conjunto dos erros, fazendo o produto de dois erros vai dar um erro a menos de um escalar e o traço do conjugado vezes a matriz tem que ser 0. Essa condição aqui tem que ser feita para que você tenha realmente uma correção justa de erros. Bom, aí, gente, o que você vai ter? Como eu falei para você, se você tiver erros aqui dentro que são compostas, isso aqui é um operador. Operador significa uma transformação de um espaço nele próprio. Então tem sentido fazer essa composta. Você muda de um estado para ele próprio, de um espaço vetorial para ele próprio e ele próprio, senão não teria sentido. Então isso aqui, né, está bem definido, você faz o tensor, está bem definido, e você prova que o produto tensorial de nice error basis é uma nice error basis também, né? E aí, a grande pergunta, como que eu aplico o operador, gente? Se você tem um qubit, você aplica uma matriz 2x2, tá, com outro qubit. E aqui, como que o operador age numa string de n? Então, ó, se você tem o A, um vetor em FQN, como é que se aplica uma matriz no tensor? Você vai aplicar x componentuais, você vai aplicar x em cada uma das coordenadas aqui e z mesma coisa. Isso aí vão ser seus erros. E de novo, os erros do tipo x e do tipo z, eles geram todos os erros possíveis. E aí, de novo, você imita aquilo que eu falei, né? Ou seja, aqui, quem que é o conjunto dos erros? É o conjunto de todos os tensors XA, tensors ZA e compõe, porque você está no mesmo espaço. Uma coisa é fazer tensor. Fazer tensor, você eleva a dimensão do seu espaço vetorial. Quando você compõe, você está no mesmo espaço vetorial, tá? Ok, aí está o grupo de erros. Aí eu tenho a definição do código estabilizador. Eu sei que é muita matemática, tudo. Só que se a gente fosse dar um exemplo per si, aí eu gostaria que essa ideia passasse para vocês. Não entendi isso, não entendi, procura, eu vou indicar livro, a gente tira dúvida e tal. Essa ideia é instigar, né? Em uma hora, meia hora não dá para fazer quase nada. Então, quem que é de fato um código estabilizador? É o conjunto, olha só, é o conjunto de todos os vetores, né, que são estabilizados por todos os operadores do estabilizador. É a mesma ideia.
É a mesma ideia. Você tem o grupo de erros, vamos voltar no binário. Você tem o grupo de erros. Você extrai um grupinho menor, subgrupo. Você tira a menos i e garante e força, né, que todos os operadores comutem. Você vai gerar um espaço vetorial com 2K, né, e claro que não é trivial, aqui é a mesma coisa. Ou seja, há uma dualidade, isso aí Georg, em 1958, ele fez a teoria de Galois, e o Klappenecker, ele teve a brilhante ideia de fazer essa correlação. O que acontece em grupo, acontece em stabilizer. Stabilizer, isso aí foi, para mim, foi um dos trabalhos mais fantásticos. O artigo é Non-Binary Stabilizer Codes over Finite Fields, de 2008, na I3E Information Theory, se eu não me engano. Ele, Klappenecker, Avante Ketikar, Santosh Kumar e Pradeep Kiran Sarvepalli, só fera. Tudo bem? Então aqui, quem que é o código? São vetores que são estabilizados por todos, né, operadores de erro do estabilizador. Ou isso aqui é o quê? Alto valor número. Ou seja, são os operadores que têm alto valor número. Certo? Bom, como é que eu defino o peso agora? Que horas são? 2 minutos. Como é que eu defino o peso? Né? Então veja, esse vetor aqui é um vetor em FQ, N. Ele é um vetor de N coordenadas. Esse vetor também. O peso simplético de um vetor, né, ele vai ser o quê? O número de coordenadas onde não zera a coordenada. Por exemplo, você vai ter A1 até a N em FQ. Você tem B1 até Bn em FQ. Qual que é o peso? A1, B1, o par é diferente de zero? Sim. Distância 1, vá para A2. A2, B2, o par é diferente de zero? Sim. Distância 2. E vai fazendo assim em cima também. Tá? Ou seja, esse peso simplético, ele vai dar o peso do par ordenado componentuais, que é uma generalização do produto interno euclidiano. Tanto é que um código CSS é um tipo particular de código simplético que não vai dar para a gente falar tudo. Né? E também o código simplético, você só tem a aditiva. Então, na verdade, quando se fala em código aditivo, você tem um grupo. Você não tem espaço vetorial, você não tem definido uma multiplicação por escalar. A multiplicação por escalar é trivial, 0 vezes o vetor 0, 1 vezes o vetor. Ok. E aí que está, olha só, aí que está a sacada do Klappenecker, né? Então, por exemplo, suponha que você tenha um erro, certo? Você tem um erro no grupo GN, você vai definir o tamanho do erro como peso simplético de vetores em FQ. Olha o ganho, você está aqui, tem operadores que são indexados por vetores em CQ. C é infinito não enumerável, aí você reduz ele a um peso de coisas finitas. Isso aqui é fantástico. Por quê? Devido ao teorema de discretização, você sabe que se o código corrige erros na base, ele corrige qualquer combinação linear. E a combinação linear vai ser não enumerável, porque você está em C como escalar, e aí o escalar é infinito não enumerável. Né? Então, a distância, né? Então, o que é distância? Qual que é a distância mínima, cara? Respondendo a tua pergunta, esqueci, desculpa agora. Eduardo, vai ser o número de coordenadas, porque veja, esse cara é um vetor, vamos voltar lá, ó. Esse cara é um vetor, certo? Volta, aqui ó, ele é um vetor, ó. Tá? Esse cara é um vetor. Aí o que você vai ver? Um vetor tensor, né? Aí o que você vai ver? Você vai pegar o XAI, o ZBI, diferente de I. Se esse par for diferente de I, ele vai receber peso simplético 1, que é a mesma coisa que você considerar esse vetor em FQ. Então é muito mais fácil. Então, na verdade, o que é o peso
o peso, ou seja, qual que é o peso de um erro? É o número de componentes, não identidade que você tem. E aí, quanto maior o poder de correção do código, né, ele vai corrigir mais erros desse tipo. Entendeu? Aí não deu tempo de falar, vamos, senão vai cansar, né? Mas aí eu vou. Aí só Continua tarde um pouquinho. Pode, vocês aguentam? Beleza? Não falta muito. 65, mas não vou julgar. 35. Não, 70 da Clarice, 65. Tá bom. Não, mas você já assusta. então, beleza, gente. Alguma pergunta? Dúvida? Pode ir. Fiquem à vontade. Eduardo, pode perguntar. Por que o código topológico é ruim? Primeiro, os erros são locais. Se você pegar, reticular, sabe o que é uma testação? Você pega o ladrilho, isso aqui é uma testação. Você pega uma coisa do ladrilho. Isso aqui, o código de Kitaev é exatamente isso. Você pega os qubits e associa as arestas da tesselação e conta. Porque não é uma superfície infinita, é uma superfície morta. Você pega e conta os números de arestas, vai ser o tamanho da palavra código. Aí o que você faz? Você tem tipos de operadores que agem nesse código. Quais são? Primeiro nesse quadrado. Se você pegar x, tensor x, tensor x, veja, isso aqui é um tensor. Isso aqui, o tamanho da palavra código, é o tensor, esse aqui, tensor, esse. Então ele vai dar 2n ao quadrado tensors. Aí você vai pegar, eu vou explicar rapidamente. A Clara vai complementar. Você pega qubits, qubits. Aí o que são os operadores de erro? As faces da sua tesselação, um erro vai ser x tensor x tensor i das demais, não é? Outro tipo de operador, você pega esse vértice z. Então, suponhamos que você tenha dois tipos de operadores nesse vértice. Então você vai pegar, né, nessa aresta vai ter um x desse erro mais um z. Então você vai ter que dar x tensor z. Os erros vão ser combinações tensoriais desses erros. Então, e aí esses caras você vai provar. Primeiro, quando você compuser todo mundo da identidade, para você não perder a probabilidade, e outra, esses caras comutam entre si, comutam, porque xz é menos zx. Em z2, ou um erro comuta, ou ele anticomuta. Então, xz, zx, dá a unidade. E eles são locais. Essa é a sacada do lógico. Eu não tenho vários erros para localidade, eu tenho uma localidade. Os erros são locais. E aí é muito mais fácil de você detectar e corrigir do que aqui não. Aqui você tem erro, você tem no primeiro qubit, no último, não tem relação. Ela é falta, entendeu? Por isso que o Miguel falou. É uma falta resiliente a falhas. Por quê? Porque topologicamente, você corrigir numa reta ou numa curvinha que você possa deformar numa reta, é a mesma coisa. Topologicamente, você tem uma classe de equivalência que identifica duas coisas. Por isso que ele é resiliente. Porque você dá uma perturbaçãozinha, entorta um pouquinho o ferro, depois você puxa para baixo. Não vai. A correção é a mesma, para cá e para cá. É por isso que eles apostam nisso. Agora, a implementação, né, você viu, você mesmo falou, 400 milhões de. Não, 40 mil, né? 100 mil para 100, né? Não, que ele está falando que o custo de se implementar. É isso, mas o custo disso é o quê? São milhões de dólares para
a implementar. Financeiramente. E outro, como é que você vai controlar as traffic dials lá? Você tem que ter a tecnologia, né? Nem o Francisco estava falando, né? Você tem um plasma 10 mil graus. Qual o objeto que vai aguentar? Nenhum. Então você tem que controlar magneticamente. Você tem que dispor de métodos para que você não... Né? É muito interessante. Mas o topológico, ele é mais resiliente a falhas do que esse aqui. Mas é brabo. Ah, não, vai falar. Já deu spoiler da palestra dela inteira. Já. O Acabou. Miguel e agora o Juliano. É, eu tenho que falar.